Imaginem isto. Um homem tem tudo. Mansões no Morumbi. Uma conta bancária de 9 dígitos. A mulher mais ambiciosa e deslumbrante ao seu lado. Mas há algo que ele não possui. Respeito. Nem de longe. Pela mulher tranquila e discreta que o espera em casa. Na gala mais importante da sua carreira, com a sua tigresa no braço, ele decide humilhá-la. Mostrar ao mundo o quão insignificante ela é para ele. Mas comete um erro. Um erro catastrófico. Ele se esquece de quem está a insultar. Pensa que está desprezando uma Zé Ninguém. Na verdade, está a insultar a única pessoa na Terra que tem o poder de lhe tirar absolutamente tudo. Início da história. O sol que se filtrava no canto do café da manhã da sua propriedade de 20 milhões na Granja Viana era, na opinião de Renato Guimarães, agressivo. Demasiado brilhante, demasiado alegre e deixava a descoberto uma única mancha, quase imperceptível, na perna cromada da mesa de mármore. Alice! Ele latiu, sem levantar os olhos do seu exemplar do valor econômico. Os empregados estão a descuidar-se. Outra vez. Alice Guimarães, sua esposa há 10 anos, parou a meio do gole do seu chá de hibisco. Não vestia pijamas de seda, mas sim roupas desportivas simples e funcionais. O cabelo castanho claro, preso num rabo de cavalo clean, parecia uma mulher a preparar-se para fazer tarefas, não a esposa do homem que a Forbes Brasil tinha recentemente classificado como o novo rei imobiliário de São Paulo. Ela olhou para a mancha. Falarei com a Maria, Renato, não voltará a acontecer. É bom que não volte. Renato virou a página, o farfalhar do papel soando como um pequeno trovão na cavernosa e silenciosa divisão. Ele era o CEO da Vanguard Empreendimentos, a empresa de bens imobiliários comerciais de luxo de crescimento mais rápido no país. Em 5 anos, tinha transformado uma modesta firma boutique num gigante multimilionário com arranha-céus a alterar os horizontes de São Paulo e Rio de Janeiro. Ele olhou para a sua esposa do outro lado da mesa. Ela estava bem, bonita, de uma forma discreta e esquecível. Mantinha a casa a funcionar com uma eficiência quase obsessiva. As festas eram perfeitas, o pessoal impecável, manchas à parte, e nunca, jamais, o incomodava com trivialidades. Ela era um mobiliário de fundo de alta qualidade, perfeito para uma sua vida de alta velocidade. Mas, Deus, como era aborrecida! O telefone dele vibrou sobre a mesa. O ecrã acendeu-se. Cláudia. Um sorriso lento espalhou-se pelo rosto de Renato. Ele pegou no telefone. Guimarães? Rê, querido. Uma voz rouca, a ronronar do outro lado. Estou a ver o comunicado de imprensa para a gala desta noite. Diz que você será o orador principal. Chamam-lhe o visionário. Sim, disse Renato recostando-se. Bem, eles não estão errados. Ele captou o olhar de Alice. Ela olhava para a sua chávena de chá, a sua expressão indecifrável. Ele sentiu uma pontada familiar e mesquinha de aborrecimento. Ela nunca perguntava sobre o seu trabalho, nunca parecia impressionada. Vai incendiar o palco, baby? Disse Cláudia. Acabei de buscar o meu vestido. É o Versace vermelho. Aquele que você gostou, o da fenda. Estou ansioso para vê-lo. Você estará na minha mesa, é claro. Primeira fila. Onde você pertence? Mande-me uma foto do vestido, ele disse e desligou. Alice pousou silenciosamente a sua chávena no pires. Era a Cláudia a sua assistente? Assistente executiva. Renato corrigiu-a automaticamente. E sim, está a finalizar os detalhes para a gala da Vanguard esta noite. É a noite mais importante na história da Vanguard. Honramos os nossos principais parceiros. Eu sei, o meu vestido está pronto.
Renato suspirou. Alice, sobre isso. Preciso que você se misture esta noite. É um evento de negócios. Haverá muitos jogadores de alto nível. Preciso de me concentrar em networking. Terei a Cláudia comigo para lidar com as apresentações e gerir a minha agenda. O olhar de Alice finalmente se levantou. Os seus olhos eram de um cinzento muito claro, muito pálido. Você quer dizer que quer que eu me sente em silêncio e não o envergonhe? Renato se arrepiou. Quero dizer, não quero que me distraia. Você sabe como é. Calada. As pessoas acham que é rude. A Cláudia entende a energia destes eventos. Ela é uma tigresa, como eu. Uma tigresa, Alice repetiu. As palavras sem inflexão. Entendo. E o que sou eu? Renato finalmente dobrou o seu jornal e deu-lhe toda a sua atenção. Sentiu uma onda de domínio, a mesma que sentia ao fechar um negócio de 9 dígitos. Você, minha querida, é o meu refúgio. É o porto tranquilo para onde eu regresso. Você dirige esta casa. Você gere a nossa vida. Essa é a sua força. Dirigir salas de reuniões é a minha força. Não vamos confundir as duas. Esta noite eu preciso de uma tigresa ao meu lado. Peço-lhe que seja o cordeiro, a ovelha. Ele levantou-se, ajeitando os punhos da sua camisa Tom Ford de R$5.000. Estou a ir para o escritório. Vemo-nos na gala. Tente parecer festiva. Ele saiu da divisão sem olhar para trás. Ele não viu a mão de Alice apertar a delicada chávena de porcelana. Ele não viu as minúsculas rachaduras que, de repente, se espalharam pela sua superfície. Ele apenas ouviu, um segundo depois, o estalo suave e nítido quando ela se partiu perfeitamente em duas na sua mão. Alice olhou para as duas metades perfeitas da chávena na sua mão. Ela não estremeceu, não mostrou um vislumbre de dor quando uma gota de sangue brotou na sua palma. Um cordeiro. Ela sussurrou para a divisão vazia e ensolarada. Interessante. Ela levantou-se, enxaguou calmamente a mão no lavatório e envolveu um guardanapo em redor do pequeno corte. Depois pegou no seu próprio telefone, um modelo simples e discreto. Ela não ligou para uma amiga. Não ligou para um advogado. Ela abriu uma aplicação de mensagem segura e digitou uma única mensagem para um único contato rotulado como MS. A mensagem era simples. Iniciar protocolo de tempestade em vigor esta noite, 22 réu, horário de Brasília. A resposta foi instantânea. Confirmado, senhora presidente, tem certeza? Alice olhou para a mancha na perna da mesa que Renato tinha apontado. Olhou para a chávena partida. Pensou no vestido vermelho Versace. Tenho certeza absoluta que eles tenham a festa deles. Será a última. A gala e a humilhação pública. A gala da Vanguard não era apenas uma festa. Era uma coroação. Realizada no grande salão do Hotel Unique em São Paulo, era um mar de fatos de smoking, diamantes deslumbrantes e os sorrisos famintos e brilhantes de pessoas que ou tinham poder ou desesperadamente queriam estar perto dele. O tapete vermelho tinha 30 metros de comprimento. Os flashes disparavam enquanto senadores, bilionários de tecnologia e a realeza da sociedade paulistana passavam. Renato Guimarães era o epicentro de tudo. Estava no mezanino, com um copo de Macallan 25 anos na mão, a absorver tudo. Cada banner, cada escultura de gelo personalizada, cada arranjo floral de R$1.000 ostentava o elegante V prateado da Vanguard Empreendimentos. Sua empresa, seu império. Você parece um rei, sussurrou Cláudia, entrelaçando o braço no dele. Ele olhou para ela e sorriu. O vestido vermelho Versace era magnífico. Era menos uma peça de vestuário e mais uma declaração de intenções, não deixando absolutamente nada para a imaginação. O cabelo preto estava puxado para trás,
os lábios vermelhos carnudos. Ela era uma tigresa, tal como ele tinha dito. Ela era uma arma. Ela era um troféu. Você também está deslumbrante, senhorita Dias, ele murmurou, a mão pousando possessivamente na pele nua da sua parte inferior das costas. Ele percorreu a sala à procura de Alice. Viu-a perto de um recanto tranquilo a falar com um dos gerentes de catering. Ela usava um vestido num tom prateado discreto e elegante. Era um caro lina Herrera, modesto, quase severo na sua simplicidade. Ela parecia bonita, Renato supôs, mas da forma como uma estátua é bonita, fria, distante e completamente ofuscada pela cor viva e vibrante de Cláudia. Ele sentiu uma pontada de irritação. Será que ela não podia tentar parecer a esposa de um titã? Será que ela não podia pelo menos fingir estar entusiasmada com o seu sucesso? Um repórter da seção de negócios da Folha de São Paulo aproximou-se dele, microfone na mão. Sr. Guimarães, uma presença incrível. A Vanguard realmente redefiniu o horizonte de São Paulo. Qual é o segredo do seu toque de Midas? Renato sorriu, estufando o peito. Ele lançou-se no seu tópico favorito, o mesmo de sempre. É simples, na verdade. Visão, audácia. Não ter medo de partir coisas para construir algo melhor. Enquanto os meus concorrentes estão ocupados com grupos focais, eu estou a assinar cheques e a mover terras. É preciso ser um tubarão. É preciso estar disposto a devorar a concorrência. E certamente o fez, disse o repórter. A nova Torre Asca é uma maravilha, mas um projeto dessa escala... Há rumores de que o senhor tem alguns patrocinadores muito poderosos, silenciosos. A empresa-mãe, Ethelred Holdings, é notoriamente reservada. Pode nos contar algo sobre eles? O sorriso de Renato apertou-se ligeiramente. Ethelred era a sua única frustração. Eles eram o dinheiro, o poço profundo e inesgotável de capital que financiava a sua visão. Ele nunca tinha conhecido o conselho. Todos os seus negócios eram através de um intermediário, um advogado britânico blasé chamado Marco Silva. Eles aprovavam todas as propostas, transferiam cada real, mas permaneciam irritantemente anônimos. A Ethelred sabe reconhecer um bom investimento, disse Renato suavemente. Eles fornecem o combustível, eu forneço o motor. Eles são inteligentes o suficiente para não se meterem no meu caminho e me deixarem conduzir. E falando da sua equipe, insistiu o repórter, apontando para Cláudia. Claramente valoriza uma parceira dinâmica. A senhorita Dias está sempre ao seu lado. Cláudia se exibiu. Renato precisa de pessoas que consigam acompanhar o ritmo dele, pessoas que vejam o futuro como ele. É uma honra ser o braço direito dele. E quanto à sua esposa, a senhora Guimarães? Perguntou o repórter, esticando o pescoço para ver Alice, que agora inspecionava diligentemente um plano de assentos perto da entrada. Que papel ela desempenha no seu sucesso? Este era o momento. Renato sentiu o uísque, a adrenalina, a adoração nos olhos de Cláudia. Olhou para Alice parada ali como uma administradora austera e depois para Cláudia, que parecia uma deusa do fogo. Ele sentiu uma onda de desprezo tão forte que era quase intoxicante. Ele queria traçar uma linha. Ele queria mostrar a todos quem importava e quem não importava. Ele riu, uma gargalhada curta e desdenhosa. Alice? Oh, ela é essencial. Ele gesticulou amplamente e as conversas próximas silenciaram-se enquanto as pessoas se viravam para ouvir. Alice levantou o olhar, os seus olhos cinzentos fixando-se nele do outro lado da sala. Venham, disse Renato, a sua voz ressoando. Para construir um império são necessárias duas coisas. É preciso um tigre
e é preciso um gato caseiro. Ele passou a mão pelo braço de Cláudia. É preciso alguém com fogo, uma tigresa, ele enfatizou, que possa caçar consigo, possa derrubar rivais, que entenda a matança. Ele sorriu para Cláudia, que praticamente vibrava de triunfo. Depois apontou o seu copo diretamente para Alice. Todo o salão de baile, centenas de pessoas seguiram o seu dedo. Alice ficou imóvel, o foco de atenção, encontrando-a. E depois, continuou Renato, é preciso um gato caseiro, alguém que mantenha as almofadas quentes, alguém que se certifique de que a despensa está cheia. Ele encolheu os ombros, uma imagem de condescendência magnânima. Alice é a melhor dona de casa que um homem poderia pedir. Ela é simples, ela mantém a minha vida doméstica organizada para que eu me possa concentrar em coisas realmente importantes. Todo rei precisa de um castelo, e ela é uma maravilhosa e tranquila, pequena gerente do meu. O silêncio que se seguiu foi pesado e absoluto. O sorriso do repórter congelou. Cláudia, no entanto, soltou uma pequena risada triunfante. Renato, confundindo o silêncio atônito com admiração, levantou o seu copo. Então um brinde pelos tigres e pelos pacientes gatinhos caseiros que nos apoiam. Alice não estremeceu. Não chorou. Não corou de vergonha. A sua expressão permaneceu de perfeita e plácida calma. Ela apenas sustentou o olhar dele por 1, 2, 3 segundos. Para Renato, pareceu um bloco de gelo a deslizar pela sua espinha. Depois ela virou-se. Não abruptamente, mas com uma graça lenta e deliberada. E saiu do salão de baile. Ah, ela é tímida, disse Renato, tentando recuperar o momento. De qualquer forma, como eu estava a dizer sobre o projeto Century City, mas o ambiente estava quebrado, as pessoas sussurravam, ele tinha ido longe demais. Ele não só tinha insultado a sua esposa, ele tinha sido cruel. Renato! Sibilou Cláudia, os dedos a afundarem-se no braço dele, o seu sorriso desvanecido. Isso foi demais. Oh, era a verdade, retrucou Renato subitamente na defensiva. Vamos beber um copo de verdade. Ele abriu caminho até o bar, ignorando os olhares. Ele não sabia que Alice não se dirigia para o seu carro. Ele não sabia que ela estava num elevador de serviço, subindo para uma suíte privada no nível da cobertura. Ele não sabia que, nessa suíte, Marco Silva e uma equipe de 4 advogados corporativos a esperavam, com documentos e laptops cobrindo cada superfície. Já está, disse Alice ao entrar, tirando o seu chale prateado e atirando-o para uma cadeira. O seu rosto, tão calmo e plácido lá embaixo, agora estava esculpido em granito. Ele o fez? O insulto público? Perguntou Silva com a voz grave. Ele me chamou de gato caseiro na frente de 200 dos nossos parceiros e da imprensa, disse Alice, sentando-se à cabeceira da mesa. Brindou a mim por ser simples. Os advogados fizeram uma careta. 10 da noite, disse Silva olhando para o relógio. O protocolo está ativo, senhora presidente. Os primeiros bloqueios estão a ser ativados agora. Alice assentiu. Bom, congele tudo. Vanguard Empreendimentos, as suas contas pessoais, as contas conjuntas, as linhas de crédito. Tudo. Quero que amanhã de manhã ele acorde sendo o homem que ele realmente é. Um homem sem nada. A queda do Titã. Renato acordou com o som agonizante de um soprador de folhas. A sua cabeça parecia estar cheia de cimento molhado e a sua boca sabia a cinzeiro. Ele tateou à procura do seu telefone, gemendo. Eram 9h30 da manhã. Ele tinha chegado em casa bêbado e beligerante, celebrando o seu triunfo com Cláudia. O carro de Alice tinha desaparecido e o lado dela da cama estava intocado. Bom,
Ele não estava com humor para o julgamento silencioso dela. Ele verificou o seu telefone. 17 chamadas perdidas do seu CFO, David Chang. 3 do seu chefe de construção. Uma dúzia de mensagens de texto. Renato, ligue-me. É uma emergência. Onde você está? As linhas da Ethelred estão congeladas. As nossas contas principais estão bloqueadas. Não consigo pagar os salários. Renato, que diabos você fez? Renato sentou-se de repente, a ressaca desaparecendo numa onda de pânico gelado. O quê? Ele ligou para David Chang. O homem atendeu ao primeiro toque. David, o que é isto? Acabei de ver as suas mensagens. Renato, graças a Deus, o que você fez? A Ethelred acabou de reivindicar toda a nossa linha de crédito rotativa. Eles citam uma cláusula de quebra de confiança. Todo o nosso capital operacional está congelado. Tudo, Renato. O quê? Eles não podem fazer isso. Renato tirou os lençóis e dirigiu-se ao seu escritório em casa. É uma falha técnica. Ligue para o Silva. Ligue para o departamento de finanças deles. Eu já fiz isso! David gritou, a voz a falhar de pânico. Eu estou ao telefone desde as 6 da manhã. Todos os contatos da Ethelred desapareceram. As suas linhas estão desligadas. Os seus e-mails estão a voltar. É como se toda a holding se tivesse desvanecido. E Renato, não são só as contas corporativas. O que você quer dizer? Disse Renato, a mão a tremer enquanto tentava iniciar sessão no seu laptop. A minha equipe de segurança acabou de ligar. Os seus códigos de acesso ao mainframe da Vanguard foram revogados ontem à noite às 22h01. Os meus também. Estamos bloqueados da nossa própria empresa. Isso é impossível. O ecrã de login do seu laptop piscou. Acesso negado. Meu Deus, meu Deus! O sangue de Renato gelou. Ele tentou o seu banco pessoal, uma conta privada no Banco Itaú, onde guardava o seu dinheiro de bolso. Ele inseriu a sua palavra-passe. Uma nova tela apareceu. Conta congelada. Por favor, contate um representante bancário. Não. Ele tentou o seu cartão American Express Centurion. Ele ligou para o número na parte de trás. Senhor Guimarães, disse uma voz automática educada. A sua conta foi suspensa pelo titular principal da conta. Que titular principal da conta? Eu sou o titular principal da conta. O titular principal desta conta corporativa, a voz esclareceu, está listado como A.M. Guimarães, Ethelred Holdings. Renato deixou cair o telefone. A.M. Guimarães. Alice. Maria. O nome da sua esposa. Tinha que ser uma coincidência. Um erro administrativo. Um horrível e catastrófico erro administrativo. Alice! Ele rugiu saindo do escritório. Alice! A casa estava em silêncio. Ele correu para o seu closet principal. O lado dela estava vazio. Nenhum único vestido. Nenhum único par de sapatos. Apenas uma fileira de cabides de veludo vazios. Ele correu para a suíte. Os toaletes dela, os seus cuidados com a pele, os seus ridículos e caros perfumes franceses. Tudo tinha desaparecido. Ela tinha o deixado. Tudo bem. Ela podia ter o seu pequeno ataque dramático. Mas como é que ela podia congelar as contas dele? Não fazia sentido. O seu telefone tocou novamente. Era Cláudia. Disse ela, a voz aguda e quebradiça. Estou aqui embaixo. O seu portão não está a funcionar. O guarda diz que o meu nome não está na lista. O quê? Espere. Renato estava a vestir-se à pressa. Estou a ter alguns problemas de segurança. Uma falha do sistema. Bem, resolva isso.
Eu deixei o meu laptop no seu escritório e o meu cartão foi recusado na cafeteria. Foi embaraçoso. O seu cartão? O meu Amex corporativo está recusado. O que está a acontecer, Renato? Ontem à noite você parecia um deus e agora tudo está a desmoronar-se. Resolva isto. Ela soava menos como uma amante e mais como uma credora zangada. Estou a caminho. Vou para o escritório. Ele correu para a sua garagem, para o seu Aston Martin DB11. Apontou a chave remota. Nada. A porta da garagem não abriu. As luzes do carro não piscaram. Uma pequena luz verde num novo painel de segurança que ele nunca tinha visto antes piscava a vermelho. Ele estava preso na sua própria casa. Ele correu para a porta da frente no momento em que um carro preto parou no passeio. Um homem num fato escuro simples saiu e aproximou-se do teclado. Ele não tinha um código. Ele tinha uma chave. Os enormes portões de ferro abriram-se. O homem, que Renato não reconheceu, caminhou calmamente pelo caminho de pedra, carregando uma maleta. Ele não tocou a campainha. Ele usou outra chave para abrir a porta da frente. Quem diabos é você? Renato gritou do topo das escadas. Isto é propriedade privada. Eu vou chamar a polícia. Isso não será necessário, Sr. Guimarães, disse o homem com a voz plácida. Ele colocou a sua maleta na mesa do hall. O meu nome é João Camargo. Eu sou parte da equipe de segurança privada contratada pelo proprietário desta propriedade. Eu sou o proprietário desta propriedade? Não, senhor. O senhor não é, disse o homem simplesmente. Esta propriedade, juntamente com os veículos, a arte e o mobiliário, pertence a um fundo privado gerido pela Ethelred Holdings. A partir das 22h40 de ontem à noite, os seus privilégios de residência foram revogados. Renato ficou a olhar, a sua mente incapaz de processar as palavras. Um fundo? Que fundo? É-lhe pedido que desocupe as instalações. Será permitido que leve os seus pertences pessoais, roupas, toaletes, etc. A minha equipe irá acompanhá-lo. Ser-lhe-á fornecido um carro para o levar a um hotel à sua escolha, para o qual terá de fornecer o pagamento. Você não pode. Esta é a minha casa. Eu comprei esta casa. A compra, senhor, foi efetuada pelo fundo Ethelred em seu nome, disse o Sr. Camargo. Ele não estava claramente perturbado pela raiva de Renato. Uma cortesia que foi agora rescindida. Alice fez isto. É ela, não é? É uma tática de divórcio. É ilegal. Não estou autorizado a discutir a senhora Guimarães, disse o homem. As minhas instruções são simplesmente assegurar a propriedade. O senhor tem 1 hora para fazer uma mala. Ou o quê? Zombou Renato, tentando recuperar o equilíbrio, a sua bravata. O Sr. Camargo olhou para ele, os olhos completamente neutros. Ou o senhor será expulso por invasão de propriedade, Sr. Guimarães, e eu garanto que o senhor não vai querer que a imprensa, que já está a se reunir à sua porta, obtenha uma foto disso. A cabeça de Renato virou-se para o portão. Cláudia tinha desaparecido. Em seu lugar estavam 2 carrinhas de notícias. O primeiro tremor tinha acabado, o terremoto tinha começado. As 48 horas seguintes foram uma descida ao inferno burocrático. Renato, humilhantemente escoltado para fora da sua própria casa, com uma única mala, foi deixado no Hotel Eurostars, na Torre de São Paulo. Quando tentou fazer o check-in, todos os seus cartões de crédito pessoais foram recusados. Absolutamente todos. Ele foi forçado a usar os últimos R$3.000 em dinheiro da sua carteira para garantir um quarto por 2 noites. Ele sentou-se na cama king size genérica. O seu mundo a girar. Isto não era uma tática de divórcio. Isto era uma execução.
Ele passou o dia inteiro ao telefone. Os seus advogados, uma equipe de alto poder da Garrigues, estavam perplexos. Renato, nós revisamos o Estatuto Constitucional da Vanguard, disse o seu advogado principal, Beto, a voz metálica através do altifalante. É inabalável. Você é o CEO, mas não tem participação acionária. Toda a sua compensação, a sua estrutura de bônus, até mesmo a sua participação na propriedade, tudo era sintético, ligado ao desempenho e outorgado pela Ethelred. Eles são o único acionista. Nós nunca vimos uma estrutura assim. O que isso significa? Sintético? Gritou Renato. Significa que você não é dono de nada. Você é um empregado muito bem pago, Renato. Um incrivelmente bem pago, mas um empregado, afinal. E a cláusula de rescisão, meu Deus, faz referência a um anexo de moralidade e conduta que permite a Ethelred rescindir por ações que desacreditem a empresa-mãe. O que você fez? Renato pensou no seu brinde, em chamar a sua esposa de gato caseiro em público. Não podia ser. Isso era pessoal, isto era negócio. É a minha esposa, Renato sussurrou. A terrível verdade finalmente a cristalizar. Alice. Ela, a sua esposa? O que ela tem a ver com a Ethelred? Estamos a fazer uma pesquisa sobre ela. Alice Maria Guimarães, solteira colado. Os pais dela eram engenheiros de software de segunda categoria, sem riqueza pessoal, sem participações corporativas. Ela é uma Zé Ninguém, Renato. Isto está a vir da Ethelred, não da sua esposa. Você não entende, disse Renato, a sua mente a voltar para o nome na conta Amex. A M. Guimarães. É ela. Tem que ser. Ele tentou ligar para Cláudia. A chamada foi direto para o correio de voz. Ele enviou-lhe uma mensagem de texto. As minhas contas estão congeladas. É uma manobra hostil temporária dos meus parceiros. Preciso de um lugar para ficar e algum dinheiro. A resposta dela chegou 3 horas depois. Renato, não posso. O meu trabalho, a minha reputação. Eu era a sua assistente. Eu não posso ser vista consigo enquanto isto está a acontecer. Desculpe, eu tenho de cuidar de mim. Os advogados da Ethelred já me contataram para uma entrevista de saída. Ele atirou o telefone contra a parede. Ela tinha sido a sua tigresa, e ao primeiro sinal de sangue na água, ela tinha fugido. A notícia saiu naquela mesma tarde. CEO da Vanguard, Renato Guimarães, demitido. Ações de empresas parceiras em queda livre. Ethelred Holdings faz limpeza geral em movimento surpreendente. O que aconteceu na Gala Guimarães? O seu nome, o seu rosto, estavam por toda parte. Ele já não era o visionário, ele era uma vergonha. O seu telefone explodiu, mas não com chamadas de apoio. Eram fornecedores a exigirem pagamentos. Empreiteiros cujos locais de trabalho tinham sido encerrados. Empregados, os seus antigos empregados, que agora estavam desempregados, a amaldiçoar o seu nome. David Chang ligou-lhe pela última vez. Eles estão a liquidar, Renato, disse David, a voz vazia. Eles não o estão a substituir. Eles estão a dissolver a Vanguard Empreendimentos vendendo os ativos. Todos estão despedidos. 10.000 empregos perdidos. Tudo, o assunto todo, era apenas um castelo de cartas. Renato estava a sufocar. 10.000 empregos. O seu legado, as suas torres, tudo tinha desaparecido, porque ele tinha insultado a sua esposa. Ainda não lhe fazia sentido. O poder era demasiado vasto. O castigo demasiado absoluto. Uma esposa, mesmo uma vingativa, não podia exercer esse tipo de poder corporativo. No 3º dia, ele ficou sem dinheiro. O hotel informou-o educadamente que a chave do seu quarto seria desativada às 11 da manhã. Ele estava encalhado, tóxico e sem um centavo. Mesmo quando ele tentava descobrir se podia vender o seu relógio
Patek Philippe, de R$20.000 por dinheiro, um e-mail chegou à sua caixa de entrada. Era o único e-mail que tinha conseguido atravessar o seu firewall. O remetente era escritório da presidente, Ethelred Holdings. O assunto: convocação obrigatória para a reunião do conselho. O corpo do e-mail era breve. Sr. Guimarães, o senhor está por este e-mail convocado para a sede executiva da Ethelred Holdings, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 44º andar, na sexta-feira, 20 de outubro, às 10 da manhã em ponto. A sua presença é exigida para finalizar a sua rescisão e discutir possíveis ações legais. Um carro estará à sua espera no seu hotel. Isto era tudo. A sua chance de lutar. Ele iria encontrar-se com este misterioso conselho. Ele iria conhecer o verdadeiro poder por trás da Ethelred. Ele apresentaria o seu caso. Ele ameaçaria processar por alguma coisa. Ele não iria desistir sem lutar. Ele descobriria quem era realmente esta Amy Guimarães. Ele vestiu o seu último fato, Tom Ford limpo, o que ele tinha usado na gala, agora amarrotado pela sua mala. Ele tentou projetar a imagem do titã que ele tinha sido há 3 dias, mas, ao olhar-se no espelho, ele viu um homem desesperado e aterrorizado, cujo mundo tinha sido arrancado de debaixo dele por uma mão invisível. A verdade revelada. A sede da Ethelred Holdings ocupava os 3 últimos andares do arranha-céus mais alto e exclusivo da Avenida Paulista, um dos poucos no horizonte que Renato não tinha construído. O hall era uma catedral de mármore preto e vidro fumê, silenciosa exceto pelo assobio da fonte. Era um lugar de dinheiro velho, tranquilo e aterrorizante. Fazia com que os seus próprios e ostensivos escritórios da Vanguard parecessem uma casa de fraternidade. Renato deu o seu nome à recepcionista, que olhou para ele com um desdém aberto e gelado. Sr. Guimarães, estão à sua espera. Ele foi conduzido a um elevador privado. Não havia botão para o 44º andar. O segurança usou um scanner biométrico de impressão digital e o elevador começou a sua subida, rápida e silenciosa. As portas abriram-se diretamente para uma área de recepção. Uma mulher de aparência severa conduziu-o a um conjunto de enormes portas de carvalho. Eles estão à sua espera. Renato ajeitou o casaco do fato, respirou fundo e abriu as portas. A sala de reuniões era deslumbrante. Era dominada por uma única mesa de obsidiana polida de 15 metros. Uma parede inteira era uma janela do chão ao teto com vista para toda São Paulo. Uma vista que fazia com que a vista do seu antigo escritório parecesse um buraco de fechadura. Sentados em redor da mesa estavam 12 pessoas, homens e mulheres, em fatos escuros e imaculados. Ele reconheceu-os instantaneamente e o seu sangue gelou. Isto não era apenas um conselho, isto era um panteão. Ali estava Koji Tanaka, o chefe de capital privado mais temido da Ásia. Ali estava Lady Ana Clara Pires, que geria a maior carteira de ativos privados da UE. Ali estava o general Marcos Leite, reformado, anteriormente do Estado-Maior Conjunto, que agora aconselhava os maiores empreiteiros de defesa do mundo. E na ponta mais distante, de pé, nervosamente, estava Marcos Silva, o advogado que ele tinha despedido como intermediário. Estes não eram patrocinadores. Estas eram as pessoas que possuíam os patrocinadores. Estas eram pessoas que podiam comprar e vender países antes do café da manhã e todos olhavam para ele com desprezo indisfarçável. Sr. Guimarães, disse Marcos Silva com a voz cortante. Obrigado por se juntar a nós. Por favor, tome assento. Ele apontou para uma única cadeira pequena, colocada no centro da divisão, a vários metros da mesa principal. Era a cadeira de um réu.
Renato sentou-se, o coração a bater forte nas costelas. Esta é uma coleção de talentos bastante impressionante, gaguejou Renato. Eu não estava ciente. Esse é precisamente o problema, Renato, disse Lady Pires, o seu sotaque cortando o ar. O senhor não estava ciente de muita coisa. Eu exijo saber o que está a acontecer, disse Renato, tentando recuperar a sua antiga bravata. Fui arruinado. A minha empresa foi destruída. Por quê? Por causa de uma piada? Isto é grosseiramente não profissional. É uma interferência maliciosa. Não profissional? Repetiu Koji Tanaka, a sua voz suave. Um homem que publicamente compara a sua parceira de vida a gado está a nos dar lições de profissionalismo. Uma estratégia ousada. Isto é por causa da Alice, disse Renato incrédulo. Os senhores estão a liquidar uma carteira de 10 bilhões de reais por causa de uma disputa doméstica? Estamos a liquidar uma carteira porque o seu CEO provou ser um passivo catastrófico, trovejou o general Leite. Foi-lhe dado um teste simples, senhor Guimarães, um teste de caráter, e o senhor falhou-o da maneira mais pública imaginável. Que teste? Quem está no comando aqui? O que são vocês para ela? Marcos Silva olhou para a cadeira de couro vazia e de encosto alto na cabeceira absoluta da mesa. Somos o Conselho de Administração. Aconselhamos, gerimos, mas não governamos. O nosso trabalho é executar a visão da nossa fundadora e presidente. Então eu quero falar com ela, exigiu Renato. Quero falar com esta A.M. Guimarães. Onde ela está? Escondida, como sempre. A nossa presidente valoriza a privacidade. É verdade, disse Silva. Ela sempre acreditou que o trabalho deveria falar por si. Ela construiu esta firma do nada, e a sua única regra era que a sua privacidade permanecesse absoluta. Ela queria uma vida tranquila. Confiou em nós para gerir o seu império. Mas, acrescentou Lady Pires, ela também acreditava em ter um seguro. Ela acreditava em colocar os seus ativos valiosos aos cuidados de alguém em quem pudesse confiar implicitamente. Alguém que, pela sua própria natureza, seria subestimado. Do que é que os senhores estão a falar? Sussurrou Renato. Um horror nascente e nauseante subindo pela sua garganta. Ela não está escondida, Sr. Guimarães, disse Silva, os seus olhos movendo-se em direção às portas principais da sala de reuniões. Ela apenas se atrasou. Ela tinha de finalizar a liquidação do seu império. As enormes portas de carvalho abriram-se novamente. Renato virou-se. Alice entrou. Mas esta não era a Alice que ele conhecia. Esta não era a mulher tranquila e recatada em calças de ioga. Isto não era o gato caseiro. Ela vestia um impecável tailleur Armani azul marinho, tão afiado que parecia que podia cortar vidro. O seu cabelo, normalmente num rabo de cavalo simples, estava enrolado num coque intrincado e severo. Os seus olhos cinzentos simples eram agora da cor de uma tempestade de inverno e estavam fixos nele com uma intensidade que lhe parou o coração. Ela carregava uma pasta de couro e estava flanqueada por 2 advogados que ele reconheceu da firma legal Tozzini Freire, os litigantes de fusões e aquisições mais impiedosos do planeta. Ela não olhou para Renato. Caminhou com uma autoridade silenciosa e aterrorizante em direção à cabeceira da mesa. Todo o lendário conselho levantou-se enquanto ela se aproximava. Ela tomou o seu assento na cadeira vazia da presidente. Marcos Silva puxou a cadeira para ela. Senhora presidente, bem-vinda. Obrigada, Marcos. Por favor, sentem-se, disse Alice.
A sua voz era a mesma, mas o tom era completamente diferente. Era nítido, autoritário e completamente frio. Renato estava paralisado, estava a vibrar. Ele não conseguia formar um pensamento. Alice, o quê? O que é isto? Uma piada? Você é uma delas, uma secretária. Alice finalmente virou a cabeça. Olhou para ele não como uma esposa olha para um marido, mas como um cientista olha para uma experiência falhada sob um microscópio. Olá, Renato, ela disse. Por favor, abstenha-se de falar, a menos que lhe seja falado. Temos muito o que fazer. Ela abriu a sua pasta. Que fique registrado, ela começou, que neste dia o Conselho se reúne para ratificar a rescisão por justa causa do senhor Renato Guimarães, CEO da agora dissolvida carteira da Vanguard Empreendimentos. Renato finalmente encontrou a sua voz. Saiu como um suspiro engasgado. Você? Você? Você é a A.M. Guimarães? Você? Alice levantou o olhar, a sua expressão de leve aborrecimento. Sim, Alice Maria Guimarães. Eu fundei a Ethelred Holdings há 12 anos. A Vanguard Empreendimentos foi o meu projeto favorito. E você, Renato, foi a minha maior desilusão. O silêncio na sala de contas era absoluto. O único som era o fraco tic-tac do relógio Patek Philippe no pulso de Renato. Um relógio que ele agora percebeu que ela lhe tinha comprado. Você! Ele gaguejou a sua mente em curto-circuito. Mas os seus pais, você era... É simples. A palavra pairou no ar, grotesca e tola. Alice realmente sorriu. Foi a expressão mais aterrorizante que Renato alguma vez tinha visto. Ai, simples? Essa era a questão. O meu pai não estava apenas a brincar com software, Renato. Ele desenhou o algoritmo de criptografia central para a primeira rede quântica à escala global. Ele vendeu a patente por uma quantia que faria com que todo o seu patrimônio líquido parecesse um erro de arredondamento. Ele e a minha mãe odiavam ser o centro das atenções, então reformaram-se para uma vida tranquila. E criaram-me para valorizar uma coisa acima de tudo: privacidade. Ela inclinou-se para a frente. Eu peguei nessa herança e aos 24 anos fundei a Ethelred. Eu não queria o meu nome ou o meu rosto na Forbes. Eu não queria estar em capas de revistas. Eu queria construir. Então eu criei uma estrutura, contratei o Marcos aqui e este brilhante conselho para serem os avatares públicos da firma. Eu permaneci anônima, a solitária A.M. Guimarães, a puxar os cordelinhos a partir de uma vida tranquila. E eu, sussurrou Renato, o sangue a escoar do seu rosto. O que era eu? Você? Disse Alice, a sua voz clínica. Era uma experiência. Eu o conheci quando você era um gerente de nível médio numa pequena firma. Você tinha uma faísca, era ambicioso, impulsionado. Eu pensei que era brilhante. Eu me apaixonei por esse impulso. Eu acreditei. Aqui está um homem que pode construir comigo. Então você me financiou. Eu não o financiei, Renato. Eu o criei. Eu fundei a Vanguard Empreendimentos para você. Eu limpei o caminho. Eu o alimentei com capital. Eu fiz as chamadas nos bastidores para que as suas licenças fossem aprovadas. A sua visão? O seu toque de Midas? Foi o meu capital, as minhas conexões e a minha estratégia. Você era apenas o frontman arrogante e falador que eu coloquei para levar o crédito. Porque, ao contrário de você, eu não preciso de crédito, eu preciso de resultados. Renato abanou a cabeça. A negação a lutar com a horrível e óbvia verdade. Mas a nossa vida? A casa? As festas? Você era apenas a minha esposa? E sim,
disse Alice. E eu gostava dessa parte. Eu queria um parceiro. Eu queria um lar. Pensei que podia ter ambas as coisas. Pensei que você me amava, Alice, a mulher simples, não a CEO da Ethelred. Foi o teste perfeito. E por alguns anos funcionou. Mas você se perdeu. Você começou a acreditar na sua própria imprensa. Você começou a acreditar que era o Titã. E eu era apenas o gato caseiro. Ela apontou para os advogados. A gala não foi o seu primeiro erro. Foi simplesmente o último. Durante 2 anos, Renato, eu tenho estado a observá-lo. Você começou a desviar fundos. Nunca. Não minta. Ela estalou, e pela primeira vez a sua voz rachou como um chicote. Todo o conselho estremeceu. O vestido vermelho Versace para a senhorita Dias, cobrado a uma conta corporativa da Vanguard, como entretenimento de clientes. O flat que você tem para ela em Itaim Bibi, alugado por uma empresa fantasma, financiada pelo orçamento discricionário da Vanguard. Os brincos de diamante de 3 quilates que você lhe comprou pelo aniversário, classificados como presentes de parceiros. Você não estava apenas a trair uma esposa, Renato. Você estava a roubar uma presidente. Você estava a roubar a mim. Ela empurrou uma pasta grossa sobre a mesa. Essa é uma auditoria forense completa dos seus últimos 24 meses. Você defraudou a Ethelred Holdings em aproximadamente 4,2 milhões. O suficiente para o colocar numa prisão federal por muito, muito tempo. Renato parou de respirar. Prisão! Alice! Por favor! Ele implorou, a voz a falhar. Ele escorregou da cadeira pequena e caiu de joelhos. Alice, desculpe, eu sinto muito. Eu não sabia. Eu fui um idiota. Eu fui arrogante. Por favor, não faça isto. Eu amo você. Eu sempre amei você. Alice olhou para o homem patético e desfeito, ajoelhado no chão de mármore. O seu rosto estava completamente impassível. Não, Renato, você amava a ideia de mim. Você amava ter alguém tranquilo para limpar as suas bagunças. Você amava ter um cordeiro para se sentir como um tigre. Mas o insulto? Isso eu quase podia ter perdoado. As pessoas dizem coisas estúpidas e cruéis. Mas você disse-o na frente dos meus parceiros. Você disse-o na frente da imprensa. Você comprometeu a minha posição. Você humilhou a Amy Guimarães, não apenas Alice. Você confundiu a minha privacidade com fraqueza e o meu silêncio com estupidez. E ao fazê-lo, você provou que não era apenas um mau marido, mas um CEO terrível e imprudente. Ela levantou-se. O conselho votou. A sua rescisão é efetiva imediatamente por justa causa, citando grave má conduta e desvio de fundos. A Ethelred não apresentará queixa. Um pequeno vislumbre de esperança acendeu-se nos olhos de Renato. Com uma condição, continuou Alice, a sua voz baixando para um sussurro gelado. Você irá assinar isto. Um advogado colocou um único documento na frente dele. É uma confissão completa e um acordo de divórcio. Você sairá sem nada, nem a casa, nem os carros, nem a arte, nem um único real. Você irá admitir a fraude, e em troca do meu silêncio, você irá desaparecer. Você renunciará a todas e quaisquer reivindicações sobre os meus ativos, os ativos da Ethelred, e você assinará um acordo de confidencialidade permanente e global. Se você alguma vez pronunciar o meu nome, ou o da Ethelred, ou me conectar a isso de alguma forma, toda a força da equipe legal desta firma e da Procuradoria-Geral da União cairá sobre você. Você morrerá na prisão. As mãos de Renato tremiam tanto que ele não conseguia segurar a caneta. Você construiu toda a sua identidade com o meu dinheiro, Renato. Agora você poderá ver o que vale sem ele. Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas. Alice, por favor, eu não sou nada sem você. Alice assentiu, uma confirmação final e arrepiante. Eu sei, assine os papéis.
Ele pegou na caneta e rabiscou o seu nome. A sua assinatura um traço frenético e desesperado. Bom, disse Alice. Ela virou-se para o seu chefe de segurança. Senhor Camargo, escolte o Sr. Guimarães para fora do edifício. Ele é, oficialmente, um intruso. Renato foi arrastado para se levantar. Enquanto era retirado, passando pela mesa de obsidiana, passando pelo conselho silencioso e poderoso, ele olhou uma última vez para a mulher que ele tinha chamado de sua esposa. Ela já se tinha virado, olhando pela janela para a cidade que ela possuía. A cidade dela. Ela já estava a discutir as projeções do 4º trimestre com Lady Pierce, como se ele nunca tivesse estado na sala. O legado de Alice e o esquecimento de Renato. 6 meses depois, a capa da revista Forbes Brasil não era um homem, era Alice. A foto era um retrato austero, em preto e branco. Os seus olhos cinzentos olhavam diretamente para a câmara, irradiando uma inteligência e um poder inconfundíveis. O título era simples: O Fantasma do Bilhão de Reais. Alice Sterling sai das sombras. O artigo foi a história mais lida do ano. Detalhava a chocante dissolução da Vanguard Empreendimentos, expondo Renato Guimarães como um CEO esbanjador e fraudulento que tinha estado a viver da genialidade da sua esposa, anônima e poderosa. Pintava um quadro de uma mulher que, durante uma década, tinha sido a força mais poderosa e invisível nas finanças globais. A história da Gala tinha se tornado uma lenda nos círculos corporativos. Chamaram-lhe a Purga. Alice? Aconteceu. Ela não só tinha liquidado a Vanguard, ela tinha realocado os seus ativos. Ela tinha pegado nos melhores projetos, nos poucos engenheiros brilhantes, mas ignorados, e nos ativos mais sólidos, e fundiu-os numa nova empresa, mais ágil e agressiva, sob o seu controle direto. A Sterling Corp já estava avaliada no triplo do que a Vanguard tinha sido. Os seus dias de se esconder tinham acabado. Ela foi vista em Davos, em Londres, em Tóquio. Ela movia-se pelo mundo não como a acompanhante de Renato, mas como a titã que sempre tinha sido. O cordeiro era, afinal, o dragão que possuía toda a montanha. E Renato? Ele era um fantasma de outro tipo. Ele vivia num kitnet de R$1.200 por mês, no bairro de Capão Redondo, a tinta a descascar das paredes. O acordo de confidencialidade e a confissão tinham-no vetado da indústria para sempre. Ninguém o contrataria. Ninguém falaria com ele. Ele tinha vendido o seu Patek Philippe para pagar a renda, os seus fatos Tom Ford para comprar mercearias. Ele tentou contatar Cláudia, mas o seu número estava desligado. Ele ouviu dizer que ela se tinha mudado para Maceió, a tentar ligar-se a um novo titã. Renato Guimarães, o visionário, era agora um empregado temporário. Ele trabalhava na sala de correio de uma empresa de seguros de nível médio, um trabalho que ele tinha conseguido usando o seu diploma universitário e omitindo a última década de ascensão do seu currículo. Uma tarde, ele estava a classificar o correio quando viu a revista Forbes Brasil a passar, o nome do seu substituto na assinatura. Ele olhou para o rosto de Alice. Viu a mulher que tinha partilhado a sua cama, a mulher que tinha organizado a sua gaveta de meias, a mulher que ele tinha desprezado tão completamente. Ele pensou no poder, no dinheiro, na vida. Ele tinha tido o bilhete vencedor da lotaria na mão durante 10 anos e tinha-o incendiado porque era demasiado arrogante para ler os números. Ele atirou a revista na caixa de correio correta e passou para a próxima. As suas mãos, que outrora tinham assinado negócios de 100 milhões de reais, agora ásperas e manchadas de tinta. Do outro lado da cidade, na sala de reuniões do 44º andar, Alice Sterling estava parada em frente à janela. Alpe, senhora presidente.
disse a sua nova assistente. Sara, a equipe do BTG Pactual está aqui para discutir o IPO da Sterling Corp. Eles estão muito nervosos. Alice sorriu um sorriso real e genuíno. Bom, que fiquem nervosos. Que entrem. E Sara, sim, senhora. Peça o almoço para toda a equipe e peça-lhes para verificarem o ar-condicionado na sala de engenharia. Esses novos servidores quânticos estão a funcionar a altas temperaturas e eu quero que a minha gente esteja confortável. Imediatamente, disse Sara, rabiscando uma nota. Alice olhou para a cidade. As torres a meio, que outrora tinham sido de Renato. A sua nova firma já as estava a comprar, a remodelar, a terminá-las à maneira dela. Ela tinha retirado o nome dele de cada placa, cada edifício, cada papel timbrado. Ela tinha construído um império. Ela tinha se escondido dentro dele para se proteger e tinha sido forçada a queimá-lo. Mas agora, das cinzas, ela estava a construir um novo. E desta vez haveria apenas um nome na porta. O dela. O inverno em Capão Redondo era um assunto sombrio de chuva fria e persistente que fazia com que as ruas cinzentas parecessem ainda mais cinzentas. Renato Guimarães estava sob o toldo de uma paragem de ônibus a beber um café morno de um pão de açúcar express. O blusão fino que ele tinha comprado num brechó mal detinha o frio. O seu turno na sala de correio tinha terminado e ele estava apenas a tentar reunir energia para apanhar o ônibus de volta para o seu kitnet, com a pintura a descascar. Um carro parou no passeio em frente a ele. O seu motor um rugido baixo e a ronronar que era alheio a este bairro. Era um Maybach preto, polido até ao brilho de um espelho. As gotas de chuva a formarem pérolas na sua superfície encerada, como pequenas joias. Renato franziu a testa, apertando o seu copo de papel. Ele odiava esses carros. Ele odiava a lembrança da vida que tinha perdido. Ele observou amargurado, enquanto um motorista de fato preto se apressava a abrir a porta traseira com um grande guarda-chuva preto. Uma perna emergiu. Depois uma figura. Era Alice. O coração de Renato parou. Ele recuou fisicamente, agarrando-se ao plexiglass sujo da paragem de ônibus. Era ela, ali, no seu bairro humilde. Ela usava um casaco de lã cor de creme que provavelmente custava mais do que todo o seu salário anual. O cabelo estava solto e ela parecia afiada, focada e completamente deslocada. Ela estava a falar com a sua assistente, Sara, que tinha saído do lado do passageiro. Elas apontavam para o anódino edifício de escritórios de 2 andares ao lado dele. A aquisição está finalizada, disse Alice, a sua voz nítida cortando a chuva. Quero que a nova integração do servidor comece na segunda-feira. Este algoritmo de IA é a peça final para a rede logística central da Sterling. O sangue de Renato gelou. Este edifício, o que ele passava todos os dias, ela tinha-o comprado. Ela estava aqui, na sua rua, a expandir o seu império até ao último lugar onde ele se tinha sentido seguro da sua memória. Ele deve ter feito um som, um arquejo, um soluço engasgado, porque a cabeça dela virou. Os seus olhos, claros e cinzentos como o céu chuvoso, percorreram a paragem de ônibus, passaram por cima dele, depois voltaram para ele, os olhares fixos através dos 6 metros de pavimento molhado. Renato ficou imóvel. Ele viu tudo naquele segundo. O homem que ele era, o homem em que ele se tinha tornado, o café barato, os punhos gastos, o olhar vazio nos seus próprios olhos. Ele era um fantasma na festa. E ele queria gritar, ele queria implorar, ele queria enfurecer-se. Alice olhou para ele. Não havia reconhecimento.
Não havia ódio, não havia pena, não havia triunfo, não havia nada. Era o olhar que uma pessoa dá a um estranho com quem fez contato visual acidentalmente num comboio. Era um breve e impessoal vislumbre de reconhecimento de que outro ser humano estava a ocupar um espaço, seguido de um descarte imediato e total. Nesse único e vazio olhar, Renato Guimarães não era o seu ex-marido. Ele não era o homem que a tinha traído. Ele nem sequer era o homem que ela tinha destruído. Ele era apenas um homem a tremer, e ao acaso numa paragem de ônibus. Ela virou-se para a sua assistente como se ele nunca tivesse existido. Vamos, estamos atrasadas para a chamada com o Conselho de Tóquio. Ela e Sara entraram no edifício. O motorista fechou a porta atrás delas. Renato ficou sozinho à chuva. O seu corpo inteiro tremia. A humilhação na gala, a demissão, o despejo, nada disso se comparava a isto. Ser olhado com tamanha completa e esmagadora indiferença. Ele estava tão abaixo dela que nem sequer era digno de ser um inimigo. Ele era simplesmente irrelevante. O seu copo de café amassou na sua mão. O ônibus parou, os seus freios sibilando. Ele não entrou. Ele ficou ali a olhar para o passeio vazio onde o Maybach tinha estado, encharcando-se sob a chuva fria e forte. Final significativo e chamadas para a ação. E esse é o final da nossa história, amigos. Uma lição brutal sobre por que nunca jamais se deve confundir gentileza com fraqueza ou privacidade com falta de poder. Ele pensou que era o tubarão no tanque, mas era apenas um peixinho dourado a nadar no oceano dela. Ela deu-lhe o mundo e ele a insultou nele. Então ela fez a única coisa que podia. Ela tirou-lhe tudo. O que vocês acharam da vingança definitiva de Alice? Foi demasiado dura? Ou Renato recebeu exatamente o que merecia? Deixem-me as vossas opiniões na seção de comentários abaixo. Se vocês adoram histórias de justiça, reviravoltas dramáticas e personagens poderosos que têm a última palavra, então chegaram ao lugar certo. Cliquem no botão gostar se gostaram desta história e compartilhem com mais alguém que adore uma boa dose de drama. Mais importante, certifiquem-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Publicamos histórias novas e empolgantes como esta todas as semanas, e vocês não vão querer perder o que vem a seguir. Obrigado por ouvir.